Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade às 16 verdades fundamentais que as igrejas evangélicas, Assembleias de Deus nos Estados Unidos crê e defende. Essas 16 verdades fundamentais também são aceitas pela maioria dos evangélicos e protestantes, com exceção, claro, de algumas com relação à cura divina, batismo com o Espírito Santo. Mas a primeira verdade que nós já falamos no vídeo passado sobre a inspiração das Escrituras. Essa é a primeira verdade. Lutero aceitava a Bíblia como fonte de autoridade, Calvino, Zwingli, todos eles defenderam a Bíblia como fonte de autoridade. Sola Scriptura era um dos 5 solas dos luteranos, Sola Scriptura. Quer dizer a inspiração das Escrituras como fonte de autoridade. Nós falamos que as 16 verdades, só repetindo elas, primeiro, a inspiração das Escrituras, segundo, o Deus único e verdadeiro, terceiro, a deidade ou divindade do Senhor Jesus Cristo, quarta verdade, a queda do homem, quinta verdade, a salvação do homem, essa é a boa notícia, sexto, as ordenanças da igreja, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor, sétima verdade, o batismo no Espírito Santo. Aqui é que define a diferença entre Assembleias de Deus, batistas tradicionais, presbiterianos tradicionais, que não crê no batismo no Espírito Santo. Existe também batista renovado, presbiteriano renovado, que aceita o batismo no Espírito Santo. Oitava verdade, a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Nona verdade, a santificação do crente, não é? Nós vamos falar sobre santificação. Décima, a tríplice missão da igreja. A igreja tem 3 missões: pregar o evangelho, adorar a Deus e também a edificação do crente, até que ele cresça à estatura de Cristo. Falamos a 11ª verdade, o ministério, que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, função do ministério. 12ª verdade, a cura divina. Cremos que a cura divina é para hoje, que Cristo ainda continua curando. 13ª verdade, a bendita esperança, que tem a ver com a ressurreição do crente e a volta de Cristo, a bendita esperança. 14ª verdade, o reino milenal de Cristo. 15ª, o julgamento final, o juízo do grande trono branco. E a 16ª, novos céus e nova terra. Essas são as 16 verdades fundamentais que as Assembleias de Deus norte-americanas defendem, não é? E a Assembleia de Deus no Brasil tem uns 10, 12 pontos desse. Você encontra o jornal Mensageiro da Paz, na contracapa, o que nós cremos, e você vai notar que a definição de fé das Assembleias de Deus no Brasil inclui uns 10, 12 pontos desse, mas aqui nós temos 16 verdades fundamentais que as igrejas, as Assembleias de Deus creem. Nós já falamos da inspiração das Escrituras. Quando nós falamos das Escrituras, 7 coisas importantes, ou 7 segredos das Escrituras são: primeiro, a sua inspiração. Toda a Escritura é divinamente inspirada. A palavra no grego é theostopanos. Falamos também da revelação. A palavra Deus é uma revelação de Deus para nós. Da iluminação que você tem que ter ao ler a Bíblia e como ela ilumina o teu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Credibilidade, você tem que crer na Bíblia. Tem que crer que ela é a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Da interpretação das Escrituras, muito importante. Por que existem tantas igrejas? A Bíblia é a mesma por causa da interpretação que se faz. E Pedro diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. A sexta verdade é a prática. A Bíblia tem que ser praticada.
Não adianta, Tiago disse, meus irmãos, não sejamos apenas ouvintes, mas acima de tudo praticantes da palavra de Deus. E a 7ª verdade é a obediência. Nós devemos obedecer à palavra de Deus. Agora nós vamos falar do Deus único e verdadeiro, que é a 2ª verdade. Quando nós falamos Deus único e verdadeiro, Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 3, diz assim: ouve, ó Israel, e atenta para que guardes o que bem te suceda. E agora no verso 4, ouve, Israel, o Senhor Deus, o nosso Deus, é o único Senhor. O único Senhor. Então, há um único e verdadeiro Deus. Esse Deus se revela nas Escrituras. Quando nós falamos Deus, 7 coisas muito importantes. Primeiro, nós temos que crer na existência de Deus. A Bíblia não tenta provar que Deus existe. A Bíblia aceita Deus como fato. No primeiro verso da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, para a pessoa crer que eu não posso provar para você que Deus existe, não é? Você tem que crer. Hebreus, capítulo 11, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Creia que ele existe. É um ato de fé crer na existência de Deus. Tem lugares por aí que negam a existência de Deus, chamado de ateísmo, não é? Ateísmo, no grego, quer dizer não, é uma contradição. Teísmo, Deus, é uma negação da existência de Deus. Quando nós estudamos, então, Deus, primeira coisa é a existência de Deus. Você tem que crer que ele existe. Segunda coisa é a natureza de Deus. A Bíblia revela Deus como espírito. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus também é luz, a luz perfeita. Deus é amor, são definições de Deus que as Escrituras nos trazem. E Deus é um fogo consumidor, Hebreus 12, 29. Além de estudar a existência de Deus e crer nela, estudamos a natureza de Deus, estudamos também a personalidade de Deus. Deus é um Deus pessoal, não é um Deus impessoal, uma energia cósmica, como alguns dizem. Deus possui personalidade, ele se revela na Bíblia como um Deus pessoal. E em termos de personalidade, Deus apresenta-se em 3 pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. São as 3 pessoas do único Deus. Não é 3 deuses, é um único Deus com 3 personalidades. Depois nós falamos também dos atributos de Deus, os comunicáveis, né? E os não comunicáveis. Por exemplo, os comunicáveis é a vontade de Deus, que se revela a nós. O amor de Deus, que são atributos com os quais ele se relaciona com o homem. Agora, tem os não comunicáveis, como a onipotência, a onipresença, a unicidade de Deus. São atributos, às vezes, incomunicáveis, que nós não possamos entender completamente. Quanto aos comunicáveis, nós temos atributos da essência, os atributos mentais, morais, de propósito de Deus. E a 5ª coisa que nós estudamos quando falamos de Deus, os nomes de Deus. Deus aparece na Bíblia com diversos nomes: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. São nomes que são atribuídos a Deus. Jeová, o Yahweh, o Yahavé, que são nomes do qual ninguém sabe exatamente a pronúncia. O Eterno, o Todo-Poderoso, são nomes pelos quais Deus se revela. Também falamos das obras de Deus, quando estudamos a criação e a Trindade Divina. Tudo isso nós falamos quando falamos de Deus. Vamos então começar com essa 2ª verdade fundamental, a existência de Deus. É muito importante que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, como diz Hebreus 11, 6. O Deus único e verdadeiro revelou-se como eterno e autoexistente.
Deus apareceu a Moisés e disse: eu sou o Criador, então, dos céus e da terra. E aparece também como Redentor da humanidade caída. Eu sou o vosso Redentor, Deus se revela no livro de Isaías. Ele também se revelou como aquele que incorpora os princípios da relação e associação como Pai, Filho e Espírito Santo, apesar de ser um único Deus. O Deus eterno, do jeito que aparece, não é, na Bíblia, ele é único na sua divindade, mas se revela com 3 personalidades. Em 1913, quando se reuniram para poder estabelecer essas 16 verdades, na verdade se deu em 1914, essas 16 verdades, um ano antes disso, em 1913, houve uma grande multidão em Arroio Seco, no estado norte-americano da Califórnia, para ouvir a senhora Maria Woodworth Etter, durante a realização do acampamento mundial pentecostal. William W. Menezes escreve isso no livro Anointed to Serve, a História das Assembleias de Deus, de Springfield, na publicação de 1971, na página 111, diz: numa noite, John Shepp despertou a todos a gritar o nome de Jesus. Esse imigrante alemão acabara de ter uma visão de Jesus que o fez sentir que o Salvador deveria ser verdadeiramente honrado. Frank J. Ewart, ex-ministro batista, procurou logo tirar partido da situação, insinuando que a melhor maneira de o crente honrar a Cristo era ser rebatizado na água apenas no nome de Jesus. E isso você pode ler em Menzies Anointed, página 112, 113. Tanto Shepp quanto Ewart haviam sido influenciados por um sermão de R.E. McAllister sobre o batismo em água no nome de Jesus, conforme menciona em Atos. Não demorou muito, os mais afoitos já estavam declarando que os que rejeitassem o rebatismo acabariam por perder a salvação, e que se a pessoa só era salva se fosse batizada em nome de Jesus. O incidente, então, foi narrado por Millie M. Fisher, em 1913. Embora tenha sido rebatizado, ela, através de seus próprios estudos da Escritura, acabou por retornar à posição trinitária. A irmã Miller M. Fisher casou-se depois com Harry Horton e tornou-se a mãe de Stanley M. Horton, que é um dos maiores teólogos que as Assembleias de Deus nos Estados Unidos possui, o qual por muitas vezes ouvia se referir o lamentável ocorrido. Os autores do incidente declararam que ainda só existe uma pessoa na deidade, Jesus. A seita ficou sendo conhecida como os pentecostais da unicidade, onde pregam só Jesus, o qual sempre para eles cumpriu os papéis e ofícios do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conforme o tempo e a ocasião requeresse, os promotores desta heresia tornaram-se logo conhecidos em como nome de Jesus, ou só Jesus, ou somente Jesus, na unidade. São chamados pentecostais da unicidade. Eles referiam-se à sua doutrina como a nova questão, mas na realidade não passava de uma antiga heresia reavivada agora. Era defendida essa heresia pelos sabelianos e monarquianos do 3º e 4º século. Os cristãos da época condenaram isso energeticamente. Pouco depois, então, as Assembleias de Deus serem formadas, em 1914, houve ainda quem teimasse em propagar tal doutrina. Para combatê-la, a Igreja, em 1916, quanto à discussão dessa controvérsia, Thomas F. Harrison, em Christology, na sua 2ª edição, fez as declarações das verdades fundamentais, que são essas verdades a qual nós
estamos apresentando a você. E aonde mostra a adorável deidade. Essa declaração hoje ainda traz a seguinte redação: os termos trindades e pessoas relacionadas à deidade, apesar de não ser encontrado nas Escrituras, acham-se em plena harmonia com as mesmas Escrituras, mediante as quais podemos transmitir nossa compreensão imediata da doutrina de Cristo, com referência ao seu ser de Deus, distinguindo de muitos deuses e senhores. Professamos, por conseguinte, ser Deus único, o único Deus e Senhor, subsistindo nele a Trindade divina. Deus, pois, é um ser composto de 3 pessoas, e nem por isso professamos deixar de ser absolutamente bíblico. Concordamos que há um único Deus que coexiste ou se apresenta em 3 pessoas. E essas são distinções da relação da Trindade. Cristo ensinou como se processa as relações entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas tais distinções e relações são em si mesmo, muitas vezes, inescrutáveis e incompreensíveis para poderem ser explicadas, e muitas vezes se tornam inexplicáveis. A unidade do ser do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com esse pressuposto, há algo específico no Filho que o identifica como Filho, diferenciando do Pai. E é também algo específico no Espírito, o qual o identifica como Espírito, diferenciando-se assim do Pai e do Filho. Portanto, o Pai é o gerador, o Filho é o gerado e o Espírito Santo é aquele que procede do Pai pela intercessão do Filho. Visto esses 3 está em perfeita unidade. Então há um só Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o seu nome é um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são idênticos como pessoas e jamais devem ser confundidos quanto a essa relação. Não estão divididos no tocante à deidade, nem em oposição ao que tange a comparação concernente à relação do Pai e do Filho. O Filho está no Pai e o Pai está no Filho. O Filho está com o Pai e o Pai está com o Filho. Quanto à comunhão, quanto à autoridade, o Pai não vem do Filho, mas o Filho vem do Pai. O Espírito, por sua vez, tanto do Pai quanto do Filho, no tocante à natureza, relação e cooperação e autoridade. Portanto, nenhuma pessoa da Trindade existe ou trabalha separada, independente das outras. O título Senhor Jesus Cristo é um nome próprio, jamais aplicado ao Pai ou ao Espírito. Esse nome pertence exclusivamente ao Filho de Deus. Quanto à sua natureza divina e eterna, o Senhor Jesus Cristo é o unigênito do Pai. Mas, concernente à sua natureza humana, ele é o próprio Filho do homem. Portanto, Jesus é reconhecido tanto como Deus como homem. E por ser ele verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, apresenta-se como o Emanuel, que significa Deus conosco, Mateus 1:23. O título Filho de Deus, visto que o nome Emanuel abrange a Jesus tanto quanto a Deus, quanto o homem, numa única pessoa segue-se o título Filho de Deus e descreve assim a deidade do Filho do homem, ou a de sua divindade, ressaltada na humanidade. Por isso o título Filho de Deus pertence à ordem da eternidade, ao passo que o Filho do homem se acha ligado à ordem do tempo. Quanto à transgressão contra a doutrina de Cristo, constitui-se grave transgressão doutrinária afirmar que Jesus haja derivado do título Filho de Deus através da sua encarnação ou através da sua relação com a economia da redenção da raça humana. Negar, pois, que o Pai seja real e eterno, Pai, e que o Filho também seja significado, anular a distinção e relação que existe na divindade. É uma negação tanto do Pai
quanto do Filho. É negar que Jesus tenha havido em carne. E João explica na sua carta em 1 João que o tal é o espírito do anticristo. Quanto à exaltação de Jesus como Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem por si mesmo nos purgado os nossos pecados, desde que ele subiu ao céu e sentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo em vista sua exaltação, os anjos, os principados, as potestades e os poderes, todos lhe se sujeitam, e ele é feito tanto Senhor como Cristo, e enviou ele o Espírito Santo para que o nome de Jesus se ajoelhasse e confessasse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos irão dobrar o joelho e confessar que Jesus é Senhor. Honrar igual ao Pai e ao Filho, visto ter o Pai entregue todo o julgamento ao Filho, não é somente, deve ser expressão de todos, quer no céu, quer na terra ou debaixo da terra, que todos dobrem os joelhos acima de tudo e confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quanto ao Espírito Santo, ele atribui atributos da divindade e é ele que leva à glorificação do Filho. É ele que nos leva a glorificar a Jesus. A existência de Deus. A Bíblia, como nós dissemos, não se preocupa em provar a existência de Deus. O livro de Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, Deus é um fato para a Bíblia. E ele é o Criador de todas as coisas. Em Hebreus 11:6, afirma que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. As Escrituras deixam bem claro que acreditar na existência de Deus constitui a base da experiência humana. Dizer que não existe um ser supremo ou viver de tal forma como se ele não existisse, equivale a negar que todos, de maneira que Deus existe. A existência de Deus é algo tão fundamental ao pensamento humano que abandonar tal conceito significa embarcar no encapelado mar da irracionalidade, onde nada tem significado ou propósito. Embora a Bíblia não apresente argumentos em favor da existência de Deus, não há poucas implicações que apoiam plenamente tais argumentos. Existem também argumentos clássicos que vêm sendo apresentados desde a Idade Média, na época do escolástica. Apesar de limitados em si mesmo, eles provêm um conjunto que apelam para o intelecto suficiente para corroborar com a verdade da Bíblia acerca da existência de Deus. O primeiro desses argumentos racionais é chamado ontológico, que defende um ser perfeito e implica então uma existência irreal. A ideia de um ser perfeito dentro de cada ser humano, então mostra que deve haver um ser perfeito, totalmente perfeito. E esse ser totalmente perfeito constitui-se em Deus. Esse é o argumento ontológico. O segundo argumento clássico é o chamado cosmológico. Segue-se coerente ao ontológico. O universo, como todos admitimos, não existe por si mesmo. Todos os eventos que precisamos dependem de alguma causa dele. E se você buscar a origem de todas as causas, eventualmente chegará à primeira causa. Ser um ser autoexistente que não depende de qualquer coisa para existir além de si mesmo. Esse ser, que é a primeira causa de todas as causas, e a criação do universo fez com que o universo aparecesse, é Deus. O terceiro argumento clássico em prol da existência de Deus é o teleológico. Não confunda com teológico, é teleológico. É o argumento do desígnio. O mundo maravilhoso descoberto pela inquirição científica desvenda uma notável e espantosa ordem em toda a natureza.
as improbabilidades matemáticas de todas as maravilhas terem ocorrido por mero acaso, nos leva a enaltecer aquele que é o autor, da qual vemos e admiramos. Como salmista, juntamos as nossas vozes. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Quanto a essa discussão do Salmo 19, nós podemos ver o argumento teleológico que existe ordem em toda a natureza, e isso prova um ser inteligente, grande, que organizou todo o universo. O quarto argumento clássico é o moral. Ele apresenta como senso inato do que é certo e do que é errado, que o ser humano não possui a realidade de um grande legislador e a evidência mais lógica de uma vida moral da nossa consciência. Embora os padrões de moralidade variem largamente, depende da cultura, existe consciência dos valores morais que permanece intacta dentro de cada ser humano. Esse argumento clássico moral, que leva o ser humano a procurar o certo e o errado, então deve haver um ser que determina todo certo e errado, e esse ser é Deus. Similar ao anterior é o quinto argumento, acha-se alicerçado sobre a estética ou a beleza, que todas as pessoas possuem um conceito de valores relativos acerca de beleza, de padrões, e algo que aponta em direção que alguém que em si mesmo é o doador de toda a beleza que existe e que seu amor não conhece limites. Esse ser é Deus. Quanto à natureza, Romanos indica que a existência de Deus é algo que pode ser aprendido através de uma revelação geral, através das coisas que foram criadas. Entretanto, para conhecermos a natureza divina, é também mistério que voltemos às revelações especiais, como no caso das Escrituras, que o próprio Deus nos proporciona através da sua palavra. Ela revela variedades maneiras. Uma das maneiras mais empolgantes de o conhecermos é através de seus nomes diversos. El, no hebraico, que é traduzido como Deus, o Elohim, que indica a ideia de pluralidade, que se encontra El no singular, ocorre cerca de 250 vezes na Bíblia. Enfatiza a ideia de força, de poder. Uma outra forma singular é Eloá, ocorre no livro de Jó, no livro de Jó, Eloá aparece 42 vezes, mas sua forma mais comum e plural é Elohim, que pode ser encontrada em mais de 2.000 vezes no Antigo Testamento, usando-se a vincularidade do Elohim, o poder criativo de Deus, ao cuidado que ele dispensa ao universo e à humanidade. Além disso, implica na pluralidade existente de um supremo ser. Outro nome pelo qual Deus se revela, Yahweh ou Yahvé, que muitos traduzem tetagrama, Yod, Et, Val e Yod, ou Het, como Jeová. Foram considerados para o latim o Yod como J, e com sinais vocálicos, substantivos. A ideia de Yahweh, Jeová, se implica a ideia de Senhor, deu origem de uma forma como se chama Jeová, o Senhor. Trata-se de um nome que manifesta observância de pacto. Esse nome, Yahweh, Jeová, o Senhor, ocorre 7.000 vezes no Antigo Testamento e o seu significado continua ativamente ser. Subsentende que Deus mostra que tipo de Deus ele é realmente, e ele o fará através de seus atos ligados às promessas, como ele fez a Moisés: eu serei contigo. Outros nomes especiais são às vezes compostos de El e Yahvé, que enfatizam a natureza de Deus e seu relacionamento com vários pactos com seu povo. Nomes também particulares aparecem como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, derivado da raiz Shadu,
que significa montanha, o Deus da montanha. El Elyon, o Deus Altíssimo. El Roi, o que quer dizer o Deus que me vê. El Olam, o Deus eterno. El Elone, Israel, o Deus de Israel, que relata a relação especial que Deus tinha com Israel como seu povo escolhido. Yahweh Rofeká, o Senhor que é um médico. Yahweh Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Yahweh Shalom, o Senhor é a minha paz. Yahweh Roi, o Senhor é o meu pastor, aquele que perdoa. Yahweh Tsikenu, o Senhor é a minha justiça, ou justiça nova. O nome da Nova Jerusalém será Yahweh Shammah, o Senhor está ali. E o nome celestial de Deus, Yahweh Sabaoth, que é o Senhor dos exércitos, que inclui também as hostes angelicais. Existem ainda outros termos importantes que descrevem a natureza de Deus. Adonai, do hebraico, que quer dizer meu Senhor. Curios, do grego, que apresenta como Senhor. Atik Yomim, que quer dizer em aramaico o ancião de dias. Um título que se acha em conexão com o juízo divino na administração dos reinos desse mundo. Kedosh, Israel em hebraico, que é o santo de Israel, usado 29 vezes por Isaías. Tissur, em hebraico, que é traduzido como rocha. Abi, ou Abba, em aramaico, que quer dizer pai. O pai é uma forma de tratamento que demonstra grande respeito nos templos bíblicos. Meleque, em hebraico, que é o rei. Goel, em hebraico, redentor. No grego, senhor, proprietário. E, finalmente, Rishon Ha-Asharon. No hebraico e no grego, Rapotros, o primeiro e o último, que fala de todo o curso da história. Deus aparece como a primeira causa de tudo e a última de todas as coisas. Passando os nomes e títulos usados nas Escrituras, de forma abreviada, alguns conceitos importantes acerca da natureza divina. Deus é antes de tudo, é infinito, não se pode limitar, é maior que o universo. Foi Ele que o criou, Ele é um quadro demasiadamente grande para que as nossas mentes finitas aprendam, mas é uma descrição indescritível, a compreensão de Deus. Deus, ao mesmo tempo, é transcendental, é maior que o universo que Ele criou, Ele é imanente, que Ele é presente e ativo no mesmo universo. Somente o ensino cristão sobre Deus usa adequadamente de ambos conceitos. A transcendência preserva a distinção entre Deus e o universo. Ignorar tal distinção leva-nos a cair no panteísmo, onde Deus é tudo em todas as coisas. Deus é o universo. Muita gente confunde Deus com o universo, mas existe uma transcendência que Deus está mais acima do seu universo. A doutrina panteísta ensina que o universo, com suas forças e leis, e tudo quanto existe, é um ato contínuo, e chama muitas vezes o universo de Deus. A ideia da imanência divina, por sua vez, reconhecer a presença de Deus no universo que Ele criou, sumamente necessário para preservar sua amorável relação com seus seres que Ele também criou. Eis o que Paulo afirmou a esse respeito. Ainda que não está longe de cada um de nós, o que não reconhece a presença divina, acabam por cair no deísmo, um Deus distante, admite a existência de Deus, mas considera Ele como apenas a primeira causa e distante das suas criaturas. Deus também é imutável, não é suscetível a mudança, o eterno, a natureza humana muda, mas a natureza divina não muda e jamais mudará. No Antigo Testamento, há duas palavras hebraicas muito relevantes para descrever Deus. Chesed, amor fiel, permanente, cumpridor, amor eterno, né? E Emet, que significa dependência, permanência, continuação, fidelidade e verdade. Deus é Elohé, Emet, o verdadeiro Deus.
ele será sempre fiel a si mesmo. Esses termos ocorrem cerca de repetidas vezes no Salmo 89 e demonstram vividamente que podemos depender inteiramente de Deus. Quanto aos atributos, além dos atributos que descrevem a natureza de Deus, existem outros atributos que descrevem também a moral de Deus. Atributos tais como a santidade, o amor, o propósito, a vontade de Deus. Atributos que um Deus onipresente, que aparece sempre presente, um Deus onipotente, que tem todo o poder, e um Deus onisciente, que conhece todas as coisas e sabe de todas as coisas. São atributos que aparecem de Deus, são chamados às vezes de incomunicáveis. Além disso, existem os atributos comunicáveis, tal como bondade, como amor, como vontade de Deus, da qual ele revela ao homem esses atributos maravilhosos. Tudo isso nós podemos aprender em Deus, não é? Que é Pai, Filho e Espírito Santo, conforme Jesus mandou. Portanto, ide, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aonde mostra uma trindade divina num único Deus verdadeiro. Que Deus te abençoe. Nós vamos voltar para o próximo vídeo falando da divindade de Jesus Cristo, ou a deidade de Jesus, que é a terceira verdade fundamental. Espero que você tenha gostado. Coloque aí um sinal de joinha, subscreva o nosso canal e ajude a divulgá-lo. Amém? Esse canal traz para você um comentário de toda a Bíblia, traz temas teológicos, traz temas históricos do movimento pentecostal e agora essas verdades fundamentais. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Clique na foto, vá na lista das pastas e ali você encontra centenas de estudos, inclusive a Bíblia toda, de Mateus ao Apocalipse e de Gênesis a Malaquias, um comentário capítulo por capítulo, verso por verso. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.